Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Nossa esperança na vinda do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o Tiago Brasil e esta é mais uma de suas videoaulas para as nossas aulas de lições bíblicas para jovens. Esse segundo trimestre de 2018, onde estamos aprendendo sobre a igreja do arrebatamento. Nós temos Tessalonicenses e o seu padrão, o padrão dos Tessalonicenses para a vida cotidiana. É, sem dúvida alguma, uma lição maravilhosa, onde estamos crescendo juntamente, onde estamos aprendendo em conjunto para a glória e para a honra do nome de Jesus de Nazaré. Eu espero que este site onde estão sendo vinculadas estas videoaulas, que é o www.escoladominical.com.br, esteja edificando a sua vida, esteja abençoando o seu ministério. Lembrando que nós não temos só as videoaulas, nós também temos os subsídios escritos, nós também temos o nosso fórum de discussão de professores, nós não temos aulas e discussões apenas para a lição de jovens, também temos de adultos, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, criança, maternalzinho, até berçário. Tem tudo aqui para abençoar a sua EBD, a sua Escola Bíblica Dominical. Então não perca a oportunidade de ser um entusiasta, um divulgador deste material que é gratuito, que é totalmente vinculado, sem nenhum tipo de gasto. Para quê? Para abençoar seu ministério, para abençoar a sua vida, porque nós não estamos falando sobre dinheiro, estamos falando sobre reino, porque não estamos falando sobre riquezas, estamos falando sobre a glória de Jesus sobre a terra, através da minha vida, através da sua vida. Bem, nós estamos então na nossa sétima lição, e nesta sétima lição nós estaremos aprendendo sobre nossa esperança na vinda do Senhor. Esta é talvez a lição mais esperada do trimestre quando se fala de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Até porque quando vem à nossa mente a ideia desta epístola paulina, ou destas epístolas paulinas, nos remete logo ao coração os textos lá de 1ª Tessalonicenses capítulo 4, 1ª Tessalonicenses capítulo 5, onde Paulo faz a narração clássica sobre o rapto, o arrebatamento da igreja e sobre a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Este então é um daqueles capítulos, é uma daquelas lições bíblicas onde exige do professor mais e mais esmero, onde exige de nós um certo entusiasmo na ministração da aula, porque sendo um tema recorrente, sendo um tema comum, sendo um tema presente dentro das nossas igrejas, muitas vezes alguém pode achar que não há nada de novo ou diferente a ser acrescido. Bem, professor, aqui então está o segredo da sua aula. Nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos de modismos ou inovações. O que nós precisamos é demonstrar que o reino de Deus é vivo, que a igreja do Senhor é dinâmica, que a palavra de Deus é eterna e tem uma resposta para questões de hoje e tem uma resposta para questões de agora. Lembre-se, nós não estamos num seminário de escatologia. Lembre-se, você não tem 4, 5, 6 horas para discutir a problemática do arrebatamento da igreja na epístola de 1
Tessalonicenses, o que cabe a você fazer? Saber qual é a demanda da sua aula, saber qual é a demanda do seu grupo de estudantes, o que seus educandos mais precisam, quais são as carências deles, quais são as necessidades, o que é imprescindível realizar para que sua aula tenha êxito. É o recorte que é necessário. O todo você já sabe qual é, o todo você já tem. A questão é qual é o recorte que você usará para a ministração da sua aula. Bem, a sugestão de orientação pedagógica geral para este trimestre é uma orientação que diz respeito à realização de um quiz, de um conjunto de perguntas e respostas para ser aplicada aos seus alunos. O objetivo é exatamente esse. Comece a sua aula mensurando qual é o nível de conhecimento dos seus educandos sobre as últimas coisas, sobre escatologia, arrebatamento, sobre os acontecimentos do juízo final, sobre as coisas que vão se dar sobre a face da terra com relação aos últimos acontecimentos. Bem, se você quiser, você pode fazer uso dele no início da aula. Se você planejar bem, você pode dar aos seus educandos esse quiz na semana anterior, para que quando iniciar a sua aula neste domingo, nesta semana, você possa então já ter a resposta deles. Com isso, o que é que vai acontecer? Os seus educandos vão passar a semana inteira dando uma lida, vão passar a semana inteira investigando, vão passar a semana inteira estudando. Eu tenho certeza que quando chegar então no dia da aula, vai fluir muito mais rápido, será muito melhor. Por quê? Porque eles já tiveram contato com isso. Vamos lá, professor. Uma caixinha de chocolate para quem acertar mais questões não vai deixar você mais pobre de maneira nenhuma. Quem sabe um prêmio é aquilo que é importante a fazer, dinamizar. É uma classe de jovens, eles estão aí mortos de felizes, querendo brincar, querendo aprender, querendo ter aulas dinâmicas. Então, por que não? Vamos fazer um campeonato de quem responde melhor, de quem responde mais, de quem faz melhor. Sem dúvida alguma, vai agitar, vai movimentar a sua sala de EBD. Ora, se você quiser, você nem precisa criar o quiz. Você pode fazer o seguinte: vamos elaborar, divida os seus alunos, divida os seus educandos em grupos. Eles serão divididos então em grupos de 3, grupos com 4, grupos com 5. E então o que é possível fazer? É possível solicitar que esses grupos façam então perguntas. E haja então uma disputa entre os grupos de quem faz a melhor pergunta. Cada grupo é responsável por elaborar, por exemplo, 3 perguntas. Os grupos que vão responder poderão então responder do modo que quiserem. São 3 perguntas. Uma pergunta ele pode eliminar porque achou mais difícil. Tem a responsabilidade de responder pelo menos 2. E assim por diante. Você pode fazer um jogo. Na verdade, toda a sua lição, se você assim quiser, você pode utilizar a partir desse quiz. Cada item que está posto na nossa lição pode ser discutido a partir desse quiz. Cada momento específico que você faz, você pode então criar perguntas para serem respondidas. Então, se você quiser, você faz na semana anterior as perguntas para serem respondidas no início da aula. Se você quiser, você faz uma pergunta no início da aula, com o quiz, com as perguntas no início da aula. Se você quiser, você faz cada pergunta à medida que vai anunciando e estudando e discutindo com os alunos cada um dos itens. Ou se você ainda quiser, você faz no final da aula. Terminou a aula, você faz o seu quiz para mensurar o quanto foi aprendido. Isso é o que a gente chama de avaliação continuada, de avaliação seguida, de avaliação onde você vai fazer, na verdade, um diagnóstico, uma avaliação diagnóstica, onde terminou a aula, você aplica o quiz e você já sabe o que foi aprendido e o que não foi aprendido, de tal forma que se ainda houver tempo, você pode fazer um reforço na mesma aula. Se não houver tempo, na aula que vem, quando você começa reforçando o que foi mais frágil dos seus alunos. O objetivo, então, neste caso, não seria classificatório, não seria uma espécie de gincana, seria apenas diagnóstico. O que está bem, o que está mal, o que eles sabiam, o que eles não sabiam. Esses são mecanismos, são possibilidades. Eu tenho certeza que você tem muitos outros que pode aplicar segundo a realidade da sua própria sala. Bem, nós temos 3 itens então a serem abordados na nossa lição. O primeiro é os 3 objetivos dos esclarecimentos escatológicos. Então, qual é a necessidade desse tipo então de item? O que esse item quer demonstrar? Ele quer demonstrar que havia uma razão de ser. Por que Paulo queria falar sobre escatologia naquela época? Porque Paulo estava preocupado em apresentar àquele grupo de irmãos discussões profundas
sobre escatologia, coisa que ele não vai fazer em outras epístolas, discussões que ele não vai tomar em outros momentos. Por exemplo, você pode tomar Filipenses, Colossenses, são textos ali que estão próximos da escrita de Tessalonicenses e não tem uma necessidade de expressão ou de esclarecimento escatológico. Isso tinha a ver com o quê? Com a realidade daquela igreja, com o cotidiano daqueles irmãos, com o modo de ser daquela comunidade. O que Paulo então faz? Paulo responde a demandas que são próprias daquela comunidade. O que eu posso fazer nesse item, irmão Tiago? Bom, para esse item você pode então discutir com seus alunos, com seus educandos, a questão das últimas coisas, a questão da necessidade da doutrina dos últimos dias, a partir, por exemplo, da análise daquilo que são as verdades, quais são os textos da Bíblia onde se fala sobre isso. Você pode fazer elencar com seus alunos uma série de textos, os textos mais complicados, os textos mais abordados, os textos mais relevantes, e pedir que cada um dos alunos faça um pequeno esclarecimento. Então você tira ali fragmentos de Daniel, você tira fragmentos de Mateus 24, você toma fragmentos de 1ª e 2ª Tessalonicenses, você pega fragmentos textuais ali de Apocalipse, e a partir dessas discussões você vai querendo demonstrar para os seus alunos que há no curso da Bíblia toda uma temática, toda uma manifestação daquilo que é a ideia das últimas coisas, há toda uma preparação sobre o futuro. Desse modo, o que você vai fazer? Você vai apresentar para os seus alunos o conjunto de textos sobre escatologia na Bíblia. Isso é interessante. Você não precisa se restringir só a Tessalonicenses. Você pode extravasar o texto de Tessalonicenses e demonstrar para eles que existem outros caminhos, outras referências, outros espaços da Bíblia, onde a questão do futuro da igreja e daqueles que não são da igreja é plenamente revelado na palavra de Deus. Bom, o segundo item é verdades relacionadas à vinda do Senhor. Verdades relacionadas à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você pode tomar, então? Esse item está posto a partir das características centrais que são apresentadas com relação à volta do Senhor. As características centrais que estão postas como pré-requisitos que caracterizam a vinda ou exatamente esse ambiente antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que pode ser feito, então? O que pode ser discutido a partir disso como metodologia para utilizar entre seus alunos? É entender que existem outros mecanismos, existem outras características e existem outros pontos que advertem da vinda de Jesus. O que você pode fazer? Pode elaborar com seus educandos uma lista. Quais são os elementos que prenunciam a vinda do Senhor? Quais são os elementos que estão atrelados à vinda do Senhor? Quais são as verdades que eu posso depreender a partir do retorno de Jesus de Nazaré? É evidente que a lição não diz todas as coisas. É evidente que o nosso livro de apoio, esse material que você tem em mãos para esta lição e para toda a sua vida, para pensar e estudar sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses, não tem todas as verdades sobre a volta do Senhor Jesus. O que é necessário? O que você pode fazer? Você pode fazer uma lista com quais são as verdades postas, quais são as principais verdades que antevêm a vinda do Senhor Jesus. Um outro mecanismo que você pode usar, por exemplo, é tomar afirmações e solicitar a seus alunos que eles julguem se elas são verdadeiras ou falsas. Como eu posso fazer isso, irmão Tiago? De várias maneiras. Você tem uma lousa, você escreve 3 afirmações na lousa e pergunta qual dessas afirmações ou quais dessas afirmações são verdadeiras. E aí você percebe, você pode perceber o nível de conhecimento bíblico dos seus educandos. Irmão Tiago, eu não tenho uma lousa, então você pode levar uma cartolina com isso. Não consigo levar uma cartolina, pode levar folhas de papel A4. Não consigo levar folhas de papel A4. Então você pode fazer a pergunta. Entenda, professor. A questão aqui não é complicar nada para você. A questão aqui é deixar tudo mais simples, é deixar tudo melhor, é fazer com que todas as coisas sejam naturalmente respondidas. O que nós queremos não é angustiar você sobre aquilo que você não consegue fazer, mas é lhe dar possibilidades, lhe dar caminhos pelos quais você pode, se quiser, fazer uma aula diferente a partir dos mecanismos e a partir das possibilidades que tem à sua mão. Bem, a terceira e última questão da nossa lição, o terceiro e último ponto da nossa lição, fala sobre os jovens de hoje precisam pensar sobre as últimas coisas. Na verdade, isso é uma pergunta, né? Está lá na sua lição. Por que os jovens precisam? Será que é necessário? Será que os nossos jovens têm uma necessidade de pensar sobre a doutrina das últimas coisas?
aqui é a hora de você levantar uma boa discussão com seus educandos. O que é que beneficia a igreja ao estudar escatologia? O que é que traz bem-estar à comunidade na qual você está em estudar escatologia? Professor, precisamos reconhecer, vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, onde muitas vezes a discussão, pregação e ensino sobre as últimas coisas foi deixado de lado nas nossas comunidades. Infelizmente, um pragmatismo enorme, a necessidade de responder os problemas de hoje faz com que as pessoas não estejam mais atentas à necessidade urgente de pensar, pregar e aspirar a vinda do Senhor Jesus. O meu compromisso e o seu compromisso como educadores é ensinar aos nossos jovens que esperar a vinda de Jesus é uma necessidade urgente, é uma necessidade de hoje, é uma necessidade de agora para todos nós. Bem, nossa lição então pode ser assim feita. De que maneira eu posso ver isso, de que maneira eu posso mensurar isso? A partir de um debate, a partir de uma roda de conversa, a partir mesmo de um questionamento direto a cada um deles, o que é que beneficia a igreja ao trabalharmos, ao discutirmos sobre escatologia. Tentar fazer um levantamento. Quantos livros publicados hoje falam sobre escatologia? Quando foi a última vez que na nossa igreja se pregou sobre escatologia? Quando foi a última vez que se discutiu sobre temas acerca da vinda do Senhor Jesus? Como é o nível dos nossos jovens com relação a volta do Senhor? Será que existem preparações, congressos, festas, confraternizações que abordam sobre essas questões ou não? Perceba, é tudo muito rico, dá para fazer muita coisa com seus jovens, basta a gente de fato se concentrar, organizar e nos prepararmos para dar a melhor aula. Bem, querido educador, foi uma alegria estar com você em mais uma de nossas videoaulas. Eu tenho certeza de que você está fazendo o seu melhor, porque para o reino de Deus, diz a Bíblia Sagrada, aquele que trabalha com ensino deve ter dedicação. Siga em frente, o seu trabalho pode ser não reconhecido por alguém, mas não importa, o Redentor dos céus sabe como o seu coração está alegre e feliz fazendo a obra de Deus. Deus é contigo, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.